Olá, amigos da TV Mundo Maior. Nós recebemos um e-mail de uma espectadora sugerindo que nós comentássemos sobre o autismo na visão espírita. E este é o tema de hoje. André, a espectadora Thalita relata que tem um filho com autismo e gostaria de receber uma explicação espiritual sobre o assunto. Nós não podemos dizer a razão do autismo é essa ou aquela, mas nós podemos aventar algumas possibilidades. Em primeiro lugar, está ali um espírito em evolução, como estamos cada um de nós, né? Com dificuldades de comunicação e de compreensão das convenções sociais. Muitas vezes espíritos extremamente inteligentes que dominam uma área científica ou mesmo cultural, né? Alguém que é capaz de sentar-se ao piano e executar a Nona Sinfonia de Beethoven, ou alguém que é capaz de resolver as equações matemáticas de mais difíceis soluções, né? Mas é incapaz de estabelecer uma comunicação assertiva. Não é que não se comunica, ele se comunica, mas tem dificuldades de se comunicar, né? E de compreender as convenções sociais, como assim falamos. As possibilidades são muitas. Entre elas, nós temos a questão do suicídio. Pode ser que em vidas pregressas houve o suicídio lesionando o corpo perispiritual na região cerebral e impedindo um correto funcionamento. A outra questão é o espírito que se encapsulou em si próprio, né? Espíritos que foram muito poderosos e fizeram mau uso do poder que tinham o hábito de mandar, mas não de dialogar, e foram se encapsulando em si próprios sem dar-se a oportunidade do diálogo, da vida em sociedade, de ceder, de conquistar, de pedir, de obter, de dar, né? E isso faz com que a pessoa tenha dificuldades ao vir numa condição que não era a condição anterior de estabelecer uma comunicação assertiva. Nós temos também a questão da culpa, tão bem definido pelo espírito André Luiz, em algumas obras psicografadas por Chico Xavier, nos domínios da mediunidade, evolução em dois mundos, né? Especialmente quando André Luiz trata da zona de remorso. Então, criaturas que lesaram outras criaturas com seus atos e que não se arrependeram e que não estabeleceram um trabalho de reparar os erros cometidos, alimentaram tal culpa no seu inconsciente que muitas vezes dormitam em infernos psicológicos na espiritualidade durante tanto tempo que não têm condições de, ao entrar numa nova experiência reencarnatória, desenvolver do ponto de vista de genético um cérebro perfeito naquilo tudo que apresenta. A ciência aponta o autismo como um problema para a vida inteira, né, sem cura. Para nós espíritas, é um problema para esta encarnação, não para a vida inteira, uma vez que virão as encarnações sucessivas. Enfim, as possibilidades são muitas, mas em verdade está ali um espírito em processo de cura, de iluminação. Espiritualmente, como os pais devem agir com uma criança autista? Amar, amar. Saber que ali está um espírito crístico em formação. Todos nós somos aquilo que Jesus nos diz. Isso que eu faço, vós fareis ainda mais. Em potencial, nós somos isso. Este nosso irmão, que passa pela condição de autista, está em um processo de evolução. Então, os pais devem se dedicar a compreender as dificuldades deste espírito, né? Não ter pretensões muito grandiosas de melhoria para esta encarnação, isso levando-se em consideração aquilo que faz uma criança normal, normal entre aspas, né? Porque muitas vezes, para o autista, nós somos anormais. Ele está muito bem naquela situação, né? Então, compreender que ali tem um espírito em evolução. E o que nos cabe é amar aquela criatura, compreender que a sua evolução, de acordo com aquilo que nós enxergamos como a evolução verdadeira, será mais lenta, mas ele vai experimentar a evolução, né? E está se preparando para uma encarnação futura
em melhores condições de comunicação, de compreensão das convenções sociais, né? Existe um porquê daquela situação. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os pais e para os professores, inclusive, que precisam lidar dia a dia com as crianças autistas. Eu fico imaginando Jesus conosco, né? Um espírito daquela envergadura, com aquele conhecimento, tendo que conviver conosco ainda tão limitados na nossa compreensão daquilo que é o amor, daquilo que é a paz, daquilo que é a luz, perdendo os nossos tempos de tantas formas que nós perdemos ao longo dos milênios, mas Jesus continua nos acompanhando individualmente, a cada um de nós. Conhece as nossas fraquezas, os nossos traumas, os nossos dramas, mas acima de tudo conhece as nossas potencialidades. Sabe que somos deuses, co-criadores, nosso futuro é de co-criadores neste universo material e espiritual. E confia em nós e nos dá condições de crescimento. Às vezes, acredita-se que os pais que recebem em seu ambiente doméstico uma criatura que foge àquele padrão dito como normal, falharam do ponto de vista genético, né? Eu particularmente acredito que estes pais são grandes missionários, né? São obras sociais de 1, 2, 3 espíritos que aceitaram o trabalho árduo, difícil, mas extremamente proveitoso de levar à luz aquela criatura que está passando por uma situação que aos nossos olhos é uma situação de sofrimento. Olhe para o seu filho e veja ali um espírito crístico em evolução. E você é aquele mestre que está auxiliando nestes passos para que no futuro todos estejam em paz. Às vezes nós nos encontramos com essas situações e pensamos, nossa, que encarnação amarga, mas às vezes é dos remédios mais amargos que se obtém as melhores curas. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. E você, tem algum assunto, um tema que gostaria que fosse comentado pelo André aqui no boletim? Escreva para faleconosco@tvmundomaior.com.br. Muito obrigada e até a próxima.